mais uma história do nosso extraordinário, magnífico e inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda sexta-feira, 20 horas, conto um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu já digo, inscreva-se, faça comentários e agradeço aos novos inscritos. Essas atitudes ajudam muito o canal a continuar crescendo. No último podcast, terminamos com nossa sequência de Hitler, Holocausto e suas consequências. Falamos de como Hitler se vingou dos conspiradores. Falamos da sede de vingança dos nazistas, que dificilmente conseguia ser saciada após a tentativa de golpe de 20 de julho de 1944. Os perpetradores foram executados e os filhos foram sequestrados. Hoje vamos para um clássico dos crimes com o título Atirando para a Eternidade. O casal de criminosos Bonnie e Clyde. Ela atirou. Ele recarregou. Bonnie e Clyde eram brutais, jovens e fatalmente apaixonados um pelo outro. Se tornaram a dupla de gangster mais famosa dos Estados Unidos. 75 anos depois da sua morte, seu mito de odiar os brancos ainda parece mais relevante do que nunca. Já ouviu falar? É um clássico esses dois. Gippsland, uma pequena cidade no solento sudoeste da Louisiana, nunca tinha visto um espetáculo como este. Os pais trouxeram seus filhos, as mães, suas filhas. Os repórteres correram pelas estradas empoeiradas. Todos olhavam com curiosidade para o Ford V8, que estava estacionado em uma estrada rural perto da entrada da cidade, cheio de buracos de bala. Dentro dele, 2 corpos de uma jovem e de um jovem estavam caídos, dilacerados por balas. Muitas balas. Mais de 50. Das armas de um pequeno exército de policiais. E os espectadores sussurravam. Eram os corpos de Bonnie Parker, 23 anos, e Clyde Barrow, 25 anos, que morreram em 23 de maio de 1934. Mas os sobrenomes e as datas logo deixaram de ter importância. Os mortos viveram eternamente como Bonnie e Clyde. Com sua morte no estilo hollywoodiano, em uma emboscada policial, o casal de gangsters alcançou o que havia sonhado durante toda a vida: fama, manchetes e atenção. 2 anos antes que antecederam a morte sangrenta, a dupla viajou por todo o meio oeste dos Estados Unidos, matando até 13 pessoas em assaltos a bancos e roubos. E posavam fotos de si mesmo. Era o que eles mais gostavam de fazer. Bonnie escrevia poesias sensuais sobre suas aventuras de bailarina. Agora, na morte, eles finalmente se tornaram estrelas. O funeral de Bonnie contou com a presença de 20 mil espectadores. O carro que a dupla morreu foi parar no museu perto de Las Vegas. Logo surgiram os primeiros filmes e depois peças de teatro, musicais e livros. O mito cresceu de forma constante. O livro mais recente sobre o casal de assaltantes do banco chama-se As Vidas por Trás da Lenda. A emboscada da polícia em Gippsland
está encenada com a presença de milhares de espectadores. Até teatro tem. Durante muito tempo, a vida de Bonnie e Clyde era mais um filme na categoria C. Ambos eram baixos. Ela tinha 1,47 m de altura e ele era um pouquinho mais alto. Só um pouquinho. As condições em Dallas, onde ambos cresceram, eram ainda menores. Clyde ganhava a vida como vigarista. Bonnie já estava casado quando era adolescente. Agora, ela tinha que decidir todas as manhãs se deveria ficar entediada como babá ou lendo revistas. Ela devorava suas páginas coloridas, onde encontrava tudo o que sonhava. Glamour, din-din, emoção. Quando Bonnie conheceu Clyde em uma festa de janeiro de 1930, ele parecia ter tudo o que ela sonhava. Pelo menos grandes ambições. Tão grandes, de fato, que ele mudou seu nome do meio de Chestnut para Champion. No entanto, Champion logo foi parar na prisão por delitos menores. Mas Bonnie estava esperando. Ela lhe deu uma pistola atrás das grades e ele escapou, sendo pego novamente algumas semanas depois. Mas antes de 1932, ele saiu e algumas semanas depois formou uma pequena gangue, a Barrel Gang, com até 9 integrantes. No entanto, não deve ter havido muita coisa acontecendo naquelas cabeças mesmo. Durante 2 anos, os membros da gangue seguiam um padrão simples. Cruzavam o meio oeste empoeirado em carros. Quando ficavam sem dinheiro, roubavam mais em farmácia, posto de gasolina e ocasionalmente em bancos. Se você não quisesse entregar seu dinheiro, poderia esperar que levava um tiro. A própria Bonnie provavelmente nunca atirou, mas diziam que ela era muito boa em recarregar. No final, toda a gangue sempre voltava para a casa da família em Dallas. A mãe de Bonnie implorou à filha que mantivesse suas mãos longe de Clyde. Caso contrário, ela morreria. A resposta desafiadora de Bonnie foi: de qualquer forma, ela morreria sem ele. Uma história de amor tão sangrenta não é o suficiente para criar um mito. Mas Bonnie e Clyde eram, pelo menos, de primeira classe quando se tratava de tempo. No ano de 1934, entrou na história dos Estados Unidos como o ano do gangster. John Dillinger, um ladrão de bancos, muito mais perigoso e habilidoso do que o casal de jogadores, foi caçado em todo o país. Quando o FBI derrubou o Dillinger e Bonnie e Clyde em uma rápida sucessão, o mito da força policial foi estabelecido e, portanto, os próprios oficiais estavam interessados em retratar os 2 ladrões de bancos amadores como uma dupla muito perigosa. Claro, nada como o teatro. Hollywood, então, se imortalizou esse mito. Em 1967, o símbolo sexual Warren Beatty, com apenas 28 anos, produziu o filme Bonnie and Clyde. Ele também interpretou o ladrão de bancos. A misteriosa e recém-descoberta Faye Dunaway fez o papel de Bonnie. E a violência nunca tinha sido tão sexy na tela. O slogan publicitário do filme dizia: eles são jovens, apaixonados e matam pessoas. Os críticos chamaram o trabalho de radicalmente chique. E a revista Time fez com que Robert Rauschenberg desenhasse uma capa para Bonnie and Clyde. O ensaísta Stefan Kampfer escreveu: o novo cinema, violência, sexo e arte. O filme foi indicado 10 vezes ao Oscar, ganhou apenas 2.
Mas pouco antes dos protestos de 1968, o casal de vagabundos sem rumo se tornou um símbolo de rebelião corajosa contra a autoridade e uma espécie de Robin Hood com armas de fogo. No filme de Beauty, Clyde conhece um fazendeiro que está se despedindo da sua casa. Clyde empresta sua arma para um infeliz falido que dispara contra a placa que diz que a casa agora pertence ao banco. Nós derrubamos o banco, diz Clyde enquanto dirige, soando como uma orgulhosa profissão de fé. Em meio à crise financeira, quando muitos americanos gostariam de realmente sequestrar seus banqueiros, cenas como essas parecem mais relevantes do que nunca. Agora vemos os bancos como instituições grandes e assustadoras que tiram de nós coisas que de fato merecemos, diz Jeff Ginn, o autor de um novo livro sobre Bonnie and Clyde no Washington Post. O potencial para esta violência ainda está dentro de nós. Portanto, é apropriado que o novo filme esteja prestes a começar a ser filmado nos locais originais. O cineasta passou décadas pesquisando para este filme. Ela quer contar a história verdadeira sobre o tempo de Clyde na prisão. Seu terrível acidente de carro, no qual suas pernas foram queimadas até os ossos. Sua carreira de pobre coitado e assassino em massa. Mas será que realmente queremos saber exatamente isso? Mais detalhes sobre o fato de que Clyde provavelmente era impotente. Que a dupla de jogadores certamente nem sempre cheirava bem depois de todos aqueles dias no carro. Mas, mesmo com um filme como esse, fará pouco para desfazer o mito. O tempo de aniversário da sua morte está circulando uma história sobre um casal da Nova Zelândia, cujo banco transferiu por engano mais de 10 milhões de dólares para sua conta. Os dois imediatamente fugiram com a maior parte do dinheiro. Naturalmente, a mídia rapidamente os apelidou de Bonnie and Clyde, da Nova Zelândia. E as pessoas estão torcendo abertamente por eles. Eles ainda não foram pegos. Nem mesmo precisam matar ninguém para obter fama rápida. Os verdadeiros Bonnie e Clyde podiam até ficar com um pouco de inveja. Tem interesse do casal de gangster mais conhecidos da história, os maiores criminosos dos Estados Unidos. Deu uma bugada. Assista.